Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Continuando nosso estudo aqui nas Sagradas Escrituras, agora na carta de Paulo ao Tito, outro jovem cooperador de Paulo, aqui nesse capítulo 1, versículo 2 e 4, resumidamente, diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra. Paulo, servo e apóstolo, a confissão de vida de Paulo e seus chamados são uma coisa só. Servo e apóstolo é a identidade pessoal de Paulo, que sintetiza aquilo que ele é com aquilo que ele faz da sua vida, da sua existência, porque é assim que deve ser com relação a todo aquele que é chamado por Deus para o ministério, de uma maneira mais específica. A confissão de Paulo em relação a isso é muito semelhante àquela que o próprio Senhor fala na beira do poço, lá quando ele diz que a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e levar a termo a sua obra. Então, toda a existência daquele que é chamado de Deus é a vontade de Deus. Uma vida baseada no chamado. Todo aquele que é chamado por Deus deveria ser assim. Mesmo cada um de nós, ainda que não tivesse o mesmo grau de chamado, deve entender que a sua vida deve ser vivida segundo o propósito de Deus. Mesmo que não seja assim uma pessoa chamada como apóstolo, como Paulo, mas a nossa vida deve ser realmente um serviço ao Senhor, seja qual for a nossa posição na igreja. E o chamado de Paulo é um chamado de anúncio do Evangelho, que fala da esperança da vida eterna. Essa é a mensagem, a esperança da vida eterna, é o conteúdo da mensagem. A vida eterna é o alvo supremo, porque o prólogo do Evangelho de João diz que Jesus trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Então, essa imortalidade é a nossa vida eterna com Deus, novo céu e nova terra, que foi programada por Deus, por assim dizer, foi algo decidido no conselho da divindade em tempos eternos, mas manifestado em tempos devidos. Porque a vinda do Senhor Jesus foi planejada no alto conselho da divindade em tempos eternos. Então, o evangelho e a reconciliação já estavam em Deus nos tempos eternos. A passagem que fala isso, fala desse jeito. Há outras passagens que falam assim. Então, ele foi consertado, por assim dizer, no âmbito da divindade em tempos eternos. Ou seja, num tempo assim, não humano, no contexto assim da existência de Deus mesmo. E em tempos devidos foi manifestado. Por quê? Porque aquilo que foi planejado por Deus se manifestou no tempo nosso, no tempo cronológico humano, aqui nesse mundo. De modo que tanto a eternidade quanto a temporalidade estão diante de Deus e são a sua tessitura, o modo como ele tece seus planos, aquilo que é planejado no âmbito do conselho da divindade, manifestado no âmbito da temporalidade, que é a cronologia humana. Os tempos eternos, então, é algo do âmbito exclusivamente divino, de coisas que só Deus sabe e pode entender. Os tempos eternos. Mas os tempos devidos já são os tempos em que isso vem a nosso mundo. Porque o Evangelho foi planejado no alto conselho da divindade, mas ele já está fazendo seu curso no mundo desde o momento da queda. Porque foi planejado antes dela e conhecido antes dela. Porque a primeira promessa de um Redentor foi dada já a Eva no momento seguinte ao pecado. No momento seguinte ao pecado, o Evangelho já começa a fazer o seu trajeto no mundo. E cada etapa é uma etapa assim sob a autoridade divina. As pessoas que vão se levantando, as pessoas que são representativas daquilo que Deus está fazendo no mundo. Os pontos, as estacas que o Senhor vai colocando em tempos conhecidos também do Senhor, apenas do Senhor. Os tempos devidos são os tempos do reino, reservados à exclusividade divina. Quando se fala, por exemplo, que Jesus veio na plenitude do tempo, esse tempo, apesar de ele ser um tempo cronológico nosso aqui, mas ele se manifesta nesse mundo só quando Deus envia, só quando Deus enviou a Jesus se manifestou. E a segunda vinda de Cristo também é algo assim, é algo reservado à exclusiva autoridade divina. Nós não sabemos, não temos como saber. O que temos no nosso meio é muita especulação. Continhas, né? Dias transformados em anos, esse tipo de coisa. Mas nunca dá certo esse negócio. Vários erros são cometidos nesse tempo. Os tempos do reino, os tempos devidos são os tempos do reino, que são tempos também que podem ser conhecidos a nós ou revelados a nós segundo a vontade de Deus. Nós lemos, por exemplo, no Antigo Testamento, que os filhos de Issacar, lá em Crônicas, fala isso. Os filhos de Issacar eram entendidos nos tempos e sabiam o que Israel devia fazer.
Eles eram entendidos nos tempos. Eles eram o quê? Eram meteorologistas? Não. Sabiam quando ia chover, quando ia fazer sol? Não. Era entendido naquilo que Deus estava fazendo. Tinha uma sensibilidade profética para compreender as ações de Deus. No tempo, na cronologia nossa. O que Deus está fazendo agora? O que Deus está falando agora, nesse tempo de pandemia? Se tivéssemos algo dos filhos de Issacar, teríamos uma percepção melhor disso. Não estaríamos, assim, muitas vezes, tão apavorados com tudo isso, tão pegos de surpresa. Porque o povo de Deus deve entender a cronologia do reino de Deus, deve entender a mão de Deus em todas as coisas, ter essa percepção maior, ter algo dos filhos de Issacar para entender os tempos do reino. Jesus repreendia os fariseus no seu tempo, porque eram pessoas colocadas para ensinar o povo das coisas de Deus e não entendiam os tempos do reino. Jesus os repreendia dizendo, olha, vocês sabem quando vai chover, quando vai fazer sol, e não sabem discernir essa época? Nós devemos discernir essa época. Nós devemos orar ao Senhor que nos dê espírito de sabedoria e de revelação, como está lá em Efésios, para que possamos entender os tempos do reino e interagir com ele, para que não façamos nada, de repente, que esteja em desalinho com aquilo que é a vontade maior e mais decisiva do Senhor no mundo, segundo a sua tessitura, segundo aquilo que ele está tecendo nesse mundo e da qual nós somos parte, como igreja. Versículo 5 a 9, resumidamente. Para isso te deixei em Creta, para que pusesses as coisas restantes em ordem, e em cada cidade constituísse os presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irracível, não cobiçoso de torpe ganância, antes sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Por isso te deixei em Creta. O Tito, esse jovem Tito, foi deixado em Creta para coordenar aspectos organizacionais da igreja. Mas aí vem a pergunta que não quer calar, mas a igreja é organismo ou é organização? A igreja é organismo. Mas quando se fala organização, se fala daquele aspecto mínimo de colocação de pessoas chamadas por Deus para isso. A isso nós chamamos de organização. Que não é o mesmo que hierarquia, que não é o mesmo que tomar posse de cargo, não é isso. Nós lemos lá anteriormente, Timóteo, quando Paulo fala de Timóteo para que seja zeloso com o seu ministério, ele diz, cuida do teu chamado, o qual foi recebido o quê? Mediante o quê? Mediante a influência dos pais de Timóteo, que eram ricos, e colocaram ele lá, mediante competência empresarial de Timóteo, porque ele era dono de um supermercado, então ele era bom para liderar a igreja também. Não. Mediante influência, porque a família de Timóteo era muito rica, por isso colocaram ele como pastor da igreja? Não, nada disso. Mediante o quê? Mediante profecia, imposição da mão do ministério, mediante oração e profecia. Esse ministério que impôs a mão em Paulo e ungiu, reconheceu o chamado de Deus sobre ele, oraram, jejuaram e o ungiram no tempo certo, não ungiram também aleatoriamente. Esperaram o tempo devido para que Timóteo estivesse preparado e o ungiram nesse tempo. Tudo isso através do quê? Da direção do Espírito, porque os dons ministeriais são a única estrutura real da igreja. Os dons ministeriais que são recebidos mediante profecia, imposição de mão do presbitério e mediante profecia. É o Senhor que escolhe. Não é a pessoa que se autoproclama, não é a pessoa que faz conluios, não é a família rica que coloca o seu filhinho como pastor, não é o empresário que, por ser empresário, ele pode ser líder também, não tem nada a ver com nada disso. Então, quando fala aqui da organização da igreja, não quero de maneira alguma associar a organização da igreja com essa hierarquia, com essa simonia branca que existe hoje em dia. Não tem nada a ver com nada disso. Com esse parlamentarismo que existe na igreja, de pessoas votarem, levantarem a mão, se concorda, se não concorda. Não tem muito a ver com isso. Tem mais a ver com o todo do andar dinâmico da igreja e o modo como pessoas chamadas por Deus, inspiradas com dons de sabedoria e de discernimento, vão colocando as pessoas que Deus vai estar chamando. É assim. Capítulo 3 de Atos ilustra bem isso, quando Paulo e Barnabé foram chamados para uma obra específica do Senhor. Mediante o quê? Mediante jogar palitinho? Não. Mediante oração e jejum. O Espírito de Deus falou, separa agora Barnabé e Paulo. Tenho algo para eles.
O dia que o Espírito de Deus tiver liberdade para agir dessa forma no nosso meio, a igreja vai deixar grande parte daquilo que ela tem como rigidez hierárquica, como rigidez de liderança. Vai perder um pouco essa dureza toda. Porque a organização da igreja ao qual o Tito está encarregado é baseado nisso. Ele vai lá na igreja e vai orar com as pessoas lá e vai pedir orientação de Deus para as pessoas aos quais ele tem chamado para isso. Ele foi deixado em Creta especificamente para fazer isso, para colocar a igreja em ordem através de unção ministerial. Por um lado, isso não tem nada a ver com hierarquia rígida, não tem nada a ver com troca de cargo, não tem nada a ver com comércio de cargo, com interesses humanos envolvendo cargos de liderança da igreja, não tem nada a ver com isso. E, por outro lado, não tem nada a ver também com uma certa anarquia eclesiológica. Porque hoje em dia, muitas pessoas que criticam a excessiva estruturação da igreja, chamando-a de sistema corrupto, sistema evangélico e outros temas pejorativos, essas pessoas que muitas vezes criticam isso, alguns deles advogam também por um outro extremo, um tipo de hierarquia e anarquia eclesiológica, um tipo assim de crítica, como se não houvesse algo como uma pessoa ungida por Deus, uma pessoa chamada por Deus, como se não houvesse autoridade simplesmente. Uma anarquia é um outro extremo, é um outro extremo. O oposto da rigidez, o oposto da hierarquia é a dinâmica do Espírito no constituir presbítero. O oposto não é a anarquia. Não é dizer que tudo isso não tem pastor, não tem presbítero, vou adorar a Deus em casa. Não, não é isso não. E o que nós temos que buscar é justamente essa dinâmica. Quando nós vemos, por exemplo, aqui, com relação às prerrogativas, porque a liderança tem que ser entendida, tem que ser imbuída de um certo grau de maturidade no Senhor, para que ela exerça o ministério conforme deve ser exercido. Então, aqui fala que essa pessoa que vai ser ungida, ela deve ser irrepreensível como dispenseiro de Deus. Por quê? Porque ser dispenseiro do mistério de Deus não é qualquer coisa. Ser dispenseiro da palavra de Deus não é qualquer ofício. Se no mundo, para exercer uma liderança, o homem pode adulterar, pode fumar cigarro, pode fumar maconha, pode ser qualquer coisa moralmente, e ainda assim exercer graus de proeminência, graus de autoridade, no reino de Deus, não. No reino de Deus, o ministério é exercido com a vida. E não tem nenhum ponto de contato onde, sinceramente, posso conectar a liderança espiritual e a liderança secular. Eu não vejo isso. Embora tivesse visto no seminário citações de Eisenhower, de Júlio César, sei lá mais quem, mas pessoalmente nunca concordei com isso. Porque não tem nada a ver. A liderança espiritual é de um outro modo. A responsabilidade é responsabilidade de coisas eternas. O dispenseiro de Deus, ele tem que ser algo e representar algo. Não é só o que ele tem que fazer, é o que ele tem que ser e representar. Em si mesmo. Não é por meio de sua habilidade intelectual, não é por meio de sua inteligência, do seu bom berço, muitas vezes. Não. Porque aqui diz o seguinte, que o líder não pode ser o quê? O dispenseiro de Deus, esse que vai ser ungido como presbítero. Eu falo líder porque é um termo atual. Mas o presbítero ele é supervisor, então ele exerce uma função de liderança. É assim que eu entendo. Ele não pode ser arrogante, não pode ser irracível, não pode ser cobiçoso de top e ganância. Meu Deus do céu. Não pode ser muitas coisas pelos quais muitas vezes os líderes são conhecidos hoje em dia. Infelizmente, muitos pastores são conhecidos por essas qualidades aqui. Pastores que são nervosos, pastores que não têm domínio de si, são cobiçosos de top e ganância, muitas vezes estão se enriquecendo por meio do ministério. Tudo o contrário do que está aqui. Aqui diz justamente o oposto. Não pode ser cobiçoso, não pode ser avarento, não pode ser... Pelo contrário, tem que ser sóbrio, justo, que tenha domínio de si. Algumas das pessoas mais desequilibradas que eu conheci eram pastores. Pastores e psicólogos. Conheci muita gente surtada nesses dois postos aí. Exercendo psicologia e exercendo pastoral. Por quê? Porque são características assim representativas de uma certa maturidade. Ninguém tem essas características se não for maduro espiritualmente. E só pessoas maduras podem exercer liderança. O fato é isso. Em 9 meses é formada a liderança. Bobagem. Bobagem. Tem uma visão aí celular que fala isso. Bizarro isso. Bizarro. 9 meses. 9 meses você não leva a Bíblia inteira.
Porque aqui fala que o líder também, além das características são tipicamente de pessoas quebrantadas, pessoas cheias do Espírito realmente, ainda há a questão assim, do apego à palavra fiel. Para que, baseado na palavra de Deus, ele exorte e corrige. Isso está escrito aqui. Em 9 meses, você nem sequer lê uma Bíblia inteira, dependendo da tua lerdeza de leitura. Você nem lê uma Bíblia em 9 meses. Quanto mais exercer a liderança, quanto mais ser gerado como líder, maluquice isso. Então, esse líder tem que ter todas essas características, tem que ter essas prerrogativas para que seja colocado como líder da igreja. Porque ele vai ser um exemplo às pessoas, ele vai ensinar a doutrina verdadeira e vai ser exemplo. Essas coisas são inseparáveis. A palavra de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus, como regra, como base, a doutrina do Evangelho são inseparáveis. E tudo isso fechado em um caráter realmente quebrantado. Com esse conjunto, a pessoa é capaz de exortar e de convencer, porque ele convence baseado na palavra e ensina através do seu exemplo. Esse é o composto do ministério. E é isso tudo que todo líder deveria ser. Deveria ser por aquilo que ele representa para a igreja. Depois aqui no versículo 10 a 14 fala assim: porque existem muitos insubordinados, oradores frios e enganadores, pervertendo casas inteiras, ensinando o que não deve, por torpe ganância. Ensinando o que não deve por torpe ganância, olha só. Portanto, repreendo severamente, para que sejam sadios na fé e não se ocupe com fábulas judaicas. Não se ocupe com fábulas judaicas. Existem muitos insubordinados. Meu Deus, no meio da igreja existiam pessoas assim, que ensinavam coisas erradas, que desviavam casas inteiras do evangelho por ensinos tortos. Era uma ameaça para o rebanho. E Tito tinha que tratar com essas coisas, bem coitado do Tito. Além dele construir presbítero, ele ia cuidar também dos maus obreiros. Aqueles que se disfarçam de apóstolos de Cristo, que ensinam coisas erradas. Mestres que pervertem o ensino do evangelho. Ele ia lidar com isso também. Pessoas que ensinam coisas distorcidas por torpe ganância, o que nós vemos hoje em dia. Um evangelho falseado para que pessoas enriqueçam ou permaneçam ricas. Um evangelho falseado onde haja um conluio de pastores, de pastores elitizados com pessoas elitizadas. É muito comum hoje em dia isso. A torpe ganância provocando o ensino errado, baseado em bens materiais, baseado em ganância, um falso evangelho. Porque os frutos verdadeiros do evangelho não são frutos de riqueza, são frutos de graça e de quebrantamento. Isso que o evangelho produz como frutos. Depois diz aqui que não se ocupa com fábulas judaicas. Fábulas judaicas. O que são fábulas judaicas? Principalmente livros apócrifos do Antigo Testamento, principalmente. Se baseia muito em distorções e bizarrices que são próprias de livros apócrifos. Os livros apócrifos são cheios de distorções e bizarrices. Por isso que são apócrifos. Por isso que não fazem parte do cânon. Não é por nada, não, por causa disso aí. Por causa de serem livros que não representam a palavra de Deus. Coisas estranhas, crenças estranhas. Hoje em dia existe isso. As pessoas não há assim, uma centralidade de pregação baseada em livros apócrifos. Se bem que uma doutrina muito popular hoje em dia, do meio da igreja, que é a crença no milênio, é baseada em um livro apócrifo. Começou por um livro apócrifo, que é o apócrifo de Baruque. Começou por aí. Se você buscar informação, você vai saber disso. É uma crença popular hoje em dia. Mas não são crenças frontais. É que essas pessoas estavam realmente ensinando coisas muito distorcidas e estavam pervertendo o evangelho através dessas fábulas judaicas baseadas em apócrifos do Antigo Testamento. Com essas fábulas. São só fábulas. Geralmente, os livros apócrifos, eles pegam histórias e personagens bíblicos e distorcem. Às vezes, coisas assim que estão na Bíblia, mas são aumentadas e distorcidas no livro apócrifo. Então, você pega, por exemplo, assim, narrativos fantasiosos, por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Um apócrifo do Antigo Testamento, o livro de Enoque, que é bem conhecido e bem falado na internet, esse livro de Enoque. Noé, por exemplo, nasceu todo branco, com os olhos brilhantes, não precisava nem acender a luz no quarto dele, porque os olhinhos dele brilhavam tanto que iluminava o quarto inteiro. Por quê? Porque ele ia ser a pessoa que ia salvar a humanidade. Então, uma coisa assim, pagã. Perspectiva todinha, perspectiva pagã. Os livros apócrifos são todos eles assim. As perspectivas são perspectivas pagãs das coisas. São livros fantasiosos.
Um dia um sobrinho meu me perguntou assim, ô tio, o Salomão, ele controlava 72 demônios, né? Ele era um cara assim, né? Ele se desviou, virou um satanista. Então, olha lá. A Bíblia fala que Salomão se desviou realmente. Inclusive, ele construiu templos para ídolos que exigiam sacrifícios humanos. Então, o desvio dele foi muito grave, realmente. De leis na palavra de Deus. Mas a questão aí de 72 demônios, isso é um tal de Goethe, um livro maluco aí, um Grimório, livro de satanistas aí, apócrifos. Nem apócrifo não é, acho que é um livro só de tipo São Cipriano mesmo, e que traz essas histórias, mas o Salomão da Bíblia não está escrito essa coisa dele, né? E aí eu tive que explicar para ele para se diferenciar. Uma coisa é a Bíblia, outra coisa é o livro de Enoque, o livro de Abraão, o Evangelho de Adão, o Evangelho de Pedro, é outra coisa. Então não pode confundir livro apócrifo com escritura, não pode misturar. Essas pessoas estavam misturando. Hoje em dia existe, por exemplo, umas maluquices sobre o livro de Enoque, por exemplo. Não, vou citar o nome aqui, né? Caio Fábio. Caio Fábio escreveu o livro Nefilim. Com um monte de bizarrice lá. Mas é um livro de ficção. Mas, quando você vê na página dele, ele acredita naquelas coisas mesmo. O Nefilim fazendo experiência nazista, misturando o ser humano com animal, criando quimera. Uma doideira. Fábulas judaicas. Fábulas judaicas. Fique com as Sagradas Escrituras. Que quer ler esse livro, quer conhecer, vai lá ler. Mas não acredite neles, sinceramente. Não tire nada deles. Fique com as Escrituras Sagradas, que são a única regra de fé e de prática verdadeira. Não vai acreditando em maluquices que você vê na internet. Essa internet está cheia disso. Tem muita coisa boa na internet. Tem trigo na internet, mas tem joio demais também. E nós temos que tomar cuidado com essas misturas. Tá? Não sai acreditando em tudo quanto é coisa. Tá? Olha só, gente. No finalizando aqui, então, olha. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É uma coisa curiosa aqui, porque havia uma influência legalista assim, do judaísmo nessas doutrinas distorcidas, desses malucos aí, e legalismo assim com relação a alimentos. Uma coisa que nós já falamos, que na palavra de Deus, aqui na carta de Paulo aos Romanos e aos Coríntios, é mais uma questão de consciência pessoal. Então, não existe alimentos puros e impuros, não existe mais. Tá? Existe alimentos que tem que tomar mais cuidado, claro. Mas alimentos puros e impuros não existe mais. E aqui fala da consciência, porque a pessoa com a consciência contaminada, tudo é impuro para ele. É a questão da maturidade da consciência, porque uma coisa é a crença, uma coisa é o que se acredita, outra coisa é a maturidade no evangelho. Parece que são a mesma coisa, mas não são exatamente a mesma coisa, tá? Porque quando se fala de doutrina no evangelho, nas escrituras, a doutrina é imbuída do entendimento e de uma boa consciência. Não é só coisa assim que você aprende e acredita, mas é imbuído também de um crescimento pessoal de consciência, que sabe avaliar e rejeitar o que não edifica. Isso é esse o sentido que aparece lá em Romanos, aparece em Coríntios, aparece em Hebreus. O alimento sólido é para aqueles que sabem que, tendo a consciência exercitada, sabem discernir não somente o bem, mas também o mal. Isso é um exercício de consciência, não é uma mera catalogação de coisas, isso pode, isso não pode, isso sim, isso não. Não é só essa bipolaridade aí, que é comum no legalismo. Então, a boa consciência é a boa consciência que se exercita dinâmica e sabiamente com relação aos conteúdos do mundo. Não é que a pessoa simplesmente rejeita tudo, mas a pessoa faz aquele exame realmente. O fato é que existem fariseus ontem e hoje. Fariseus ontem e hoje, pessoas que professam conhecer a Deus, mas o negam por suas obras. Então, é esse tipo de pessoas que Paulo está falando aqui. Pessoas que exercem influência negativa da igreja porque confessam a Deus, mas não têm os frutos que decorrem de uma vida segundo o Evangelho. Não tem vida com Deus, na verdade. Não tem vida com Deus. Essas pessoas não têm vida com Deus. Falam. É como eu disse, há muita influência assim, hoje em dia, mas sem maiores consequências de crenças assim e tal. Mas esse caso aqui é um caso mais assim de pessoas desviadas da verdade realmente. Casos mais aprofundados. De pessoas que eram um fermento por seu desvio. Jesus falava lá para os apóstolos, olha,
Cuidado com o problema dos fariseus, tal, dos escribas e fariseus, que era a doutrina dos escribas e fariseus. Aqui, o que Paulo está exortando aqui, associa-se com a exortação que está lá em Timóteo, acautelai-vos dos maus obreiros. Por quê? Porque o rebanho ele tem que ser capaz de distinguir quem é o pastor e quem é o lobo. Porque o próprio Senhor Jesus disse, se um segue a outro, ambos cairão no buraco. Não é só o cego que está guiando, o cego que é guiado também cai no buraco. E essa advertência para o rebanho. Então, irmãos, ovelha do povo de Deus, acautelai-vos dos maus obreiros e examinai todas as coisas, retende o que é bom, exercitem a consciência para que nela vocês amadureçam. Tá bem? Deus abençoe.